Olá, boa tarde para você. São 16 horas e 6 minutos na sua 104. Hoje, segunda-feira, 5 de abril. Prazer imenso poder contar com você, amigo. Com você, amiga. Você em casa, ligado aqui na 104. E você, através do nosso Facebook, também curtindo aqui o nosso programa. Já começando o início da tarde hoje, avisando a presença do secretário municipal, Armando Araújo, para falar sobre o novo decreto. Esse é o assunto que interessa a todo mundo, interessa a toda a população. E claro, mais uma vez, doutor Armando se encontra aqui no nosso programa para conversar. Ele falou de preciso de uns 20 minutos para informar a população sobre o novo decreto municipal. E é com prazer que a gente recebe mais uma vez o amigo Armando Araújo aqui no nosso programa. Bem-vindo, Armando. Boa tarde, Aguimar. Obrigado. Quero cumprimentar aí toda a população de Marizal que nos acompanha. Boa tarde, Vaguinho. É isso aí. Já de casa, né? Já tô... Boa, saiu daqui dizendo, até brincando, né? Armando, toda semana aqui... Porque... Vai ter um horário já para ele aqui agora na rádio. É verdade. Mas, Armando, falando sério, né? A gente fala mas não deixa de ser algo sério para falar de decreto, novo decreto, pandemia, situação preocupante. E aí tem novidades para a gente, né? Verdade. Aguimar, nós vamos ficar, claro, frequentemente mantendo essa linha de conversa aqui na FM Fraternidade, tendo em vista o alto alcance, né, de comunicação que ela abrange no âmbito do nosso município. Então, não vamos ficar restritos só às redes sociais, mas estaremos sempre aqui, né, prestando os esclarecimentos. E mais uma vez nós reeditamos, né, um novo decreto. Sempre os municípios, as prefeituras estão fazendo isso, né? Depois que o governo do estado edita um novo decreto, os municípios se adequam àquelas recomendações que o decreto estadual faz aos municípios e sempre, enquanto houver essa necessidade, a gente deseja que isso acabe logo, né? Mas enquanto houver essa necessidade de serem implementadas essas medidas de restrições, nós vamos estar aqui sempre conversando, dialogando com a população de Marizal. Uma coisa que eu acho claro, né, para as pessoas entenderem que o decreto é um instrumento normativo que tem que ser cumprido, que tem que ser seguido pela população, né? Então é importante que a gente cada vez mais fique atento a isso, né? E, claro, o prefeito Raimundo, ele tem sempre, né, ouvido o comitê aqui local, com base no que a gente recebe de orientação do governo do estado e também, claro, não deixando de ouvir a população, né? Porque muitas das coisas que a gente consegue moldar dentro do texto do nosso decreto, né, é também ouvindo os comerciantes, ouvindo a população, né, sentindo os problemas que todos os dias aparecem dentro da Secretaria Municipal de Saúde, né? Então, assim, a secretária Clarice, que não pôde estar aqui hoje porque tem outros compromissos lá na prefeitura. Então, como a gente tem tido sempre essa parceria técnica na elaboração dessas normas, eu me dispus a vir hoje aqui para conversar. Então, porque estarmos aqui, porque a cada vez que a gente edita um decreto, a gente ouve muitas críticas e quando é natural que as pessoas misturem essa coisa. Quando o decreto do estado começa a vigorar e tem pessoas que já acham que não vai vigorar o que está determinado no decreto do município e fica essa confusão. Mas assim, o decreto faz a normatização a nível estadual, mas as prefeituras têm essa incumbência de sedimentar melhor as normas. Então, como houve uma flexibilização por parte do Estado com relação ao comércio, né? A gente frisa, mais uma vez aqui, refresca a memória das pessoas de que quando houve esse fechamento rigoroso do decreto estadual, o município de Marizal ele foi mais flexível com relação a não fechar os comércios, né? Quem foi penalizado? Os comércios que ficaram fechados foram restaurantes, lanchonetes, pizzaria, hamburgueria, né, os bares. Então esses aí foram os principais atingidos, né, que não deu, mesmo com a intenção de flexibilizar, mas
pelo rigor da norma e da conjuntura, né, da vigilância sanitária, não se deu para abrir muito espaço para esses segmentos do comércio local. Mas agora, em detrimento à flexibilização do próprio Estado com relação à questão dos comércios, então também o município vai abrir um pouco mais, flexibilizar um pouco mais, certo? Então o que é que a gente tem que compreender? Assim, linhas gerais do decreto. A primeira regra, o toque de recolher permanece. Assim como no decreto anterior do Estado não previa o toque de recolher. O prefeito ele fez uma compensação. Ele flexibilizou mais o comércio, né? Deixou aberto, mas ele deixou permanecer a questão do toque de recolher, inclusive com mais rigor, com a aplicação de multa, quem não cumprisse. A gente viu que a população realmente passou a respeitar mais, as ruas têm ficado mais desertas, né, a partir das 20 horas. Então, o que é que a gente quer dizer? Primeiro, o decreto tem vigor a partir de amanhã, quando ele é publicado, até o dia 16 de abril, seguindo o mesmo parâmetro do decreto estadual. Se depois do dia 16, novas modificações, a gente tem uma nova reedição e conversa novamente com a população o que é que foi feito. Então, este decreto 029, né, /2021, ele começa a vigorar a partir de amanhã até o dia 16 de abril, certo? Então, o toque de recolher permanece, certo? Nós não vamos seguir o horário do Estado, que é até as 6 da manhã. Não, o nosso é das 8 da noite às 5 da manhã. O do Estado é das 8 da noite às 6 da manhã. O nosso é às 8 da noite até às 5 da manhã. E isso durante a semana, né? Final de semana, domingo e feriados, o toque de recolher ele é integral. E as pessoas precisam, né, entender isso, que a gente ainda vê muito movimento no final de semana, no domingo, e a gente tem que tentar fazer esse sacrifício aí, certo? Com relação ao toque de recolher, Agmar, a gente vai novamente relembrar a população. As normas de multa permanecem, aquelas mesmas que a gente trouxe aqui na última entrevista, né? O cidadão que ele for, né, abordado depois das 20 horas, sem uma justificativa do porquê, né? Nesse decreto agora a gente já traz algumas situações mais amplas do que pode justificar-se, né, nas ruas depois das 20 horas, mas ele não tendo uma justificativa e não se enquadrando nas condições que estão aqui no decreto 029, ele vai estar sujeito a ser aplicado uma multa e o recolhimento do transporte, certo? Um destaque que a gente traz diferente na questão do toque de recolher é justamente para os comércios, né? Os comércios... Em relação ao decreto antigo. Ao decreto antigo, Sim. O decreto antigo dizia que bares, lanchonetes, restaurantes, pizzarias estavam proibidos de funcionar, né? Okay. Essa proibição, ela se vence hoje. A partir de amanhã, os comércios que vendem gêneros alimentícios, né, eles poderão abrir, funcionar, certo? Novamente, desde que adotada todas aquelas medidas, né, de distanciamento, primeiro, de comportar no seu ambiente de comércio 50% da sua capacidade, da sua capacidade, certo? O distanciamento de 2 metros de uma mesa para outra, balcão, lanchonete, um distanciamento de 1,5 metro para cada pessoa que estiver fazendo o seu lanche, a sua refeição, certo? As mesas dos bares ou dos restaurantes, o número máximo de 4 pessoas, não mais do que isso, certo? Aí vem a grande dúvida. Bares funcionam ou bares estão fechados? Nós estamos seguindo o que o decreto estadual está nos recomendando. Bebida alcoólica está proibida no local, certo? Nós vamos permitir como ficou no último decreto de entrega, delivery. Você vai comprar bebida no armazém, você pode comprar delivery, você pode fazer apanhar o seu produto lá no armazém, né, até às 19 horas, a partir disso já está proibido, né? Mas os bares
Aí é onde eu quero chegar. O restaurante vai abrir, a pizzaria, a hamburgueria, a lanchonete vai funcionar. E o bar vai funcionar? O espetinho vai funcionar? Vai funcionar o bar que vender bebida vai funcionar o bar, preste atenção, vai funcionar o bar que vender comida. Só que não vai poder vender a bebida, certo? Vai vender só comida. Os estabelecimentos comerciais só serão permitidos reabrirem e funcionar para a venda de gêneros alimentícios, lanche, pizza, tem bares que vendem tudo tem isso, bares, né? Que vendem o tira-gosto, a refeição, isso. Não sei o quê. Pode, normalmente. Pode. Agora, o meu bar só vende bebida. Infelizmente, seu bar não vai poder ficar aberto. Vai poder vender bebida entregando lá na casa do cliente, né? Mas fazendo o delivery. Mas vender para a pessoa ir para o bar, comprar a bebida e beber no balcão ou na mesa, ainda por força da orientação do decreto estadual, nós adotamos a mesma regra. Então vamos prestar atenção, pessoal. Bares, restaurantes, pizzaria, espetinho, lanchonete, trailer, seja lá o que for, vai poder abrir para receber clientes, sim. A mesa lá com no máximo 4 pessoas, 2 metros de distância, até as 20 horas. A partir das 20 horas, aí vem já o horário do toque de recolher. Mas o cliente está lá no meu restaurante, na minha pizzaria, deu 8 horas. O próprio decreto já está dizendo que o dono do estabelecimento tem 90 minutos para terminar de despachar as pessoas que se encontram no local. Depois desses 90 minutos não se permite mais. Terá fiscalização para isso? Terá fiscalização, né? E será tudo acompanhado. Então, assim, vai poder vender bebida? Não. Vai poder vender comida? Sim. Até as 20 horas. A partir das 20 horas, vai permanecer o estabelecimento comercial, vai permanecer vendendo comida, se assim desejar. Agora só na modalidade delivery, nem de fazer entrega, só delivery, das 8 da noite até as 22 horas. A partir das 22 horas, aí a gente já não aceita mais que seja feito nenhuma comercialização de gêneros alimentícios. Só a partir do dia seguinte, das 5 horas do dia seguinte, certo? Então essa é a situação assim que com certeza vai gerar mais polêmica, mais dúvida, né? Porque muita gente que tinha restaurantes, não sei o que, está fechado. Então, eu tenho um espetinho, então eu vou poder abrir? Vai, você só não vai poder vender bebida alcoólica. Você vai poder vender o seu espetinho. As pessoas sentarem lá e comer o espetinho com refrigerante, bebida alcoólica, não. Entendi. Certo? A pizzaria do mesmo jeito, até às 8 da noite vai permitir ser aberto e vender, agora depois das 8 da noite só delivery, mas mantendo essas restrições aí lá no ambiente do comércio, certo? A questão dos templos religiosos, aí já se havia essa flexibilização por parte do nosso decreto e a gente mantém, só que agora nós enrijecemos um pouco mais o limite de pessoas que poderão frequentar os eventos religiosos. No decreto anterior, mesmo com a restrição do decreto estadual, mas no decreto anterior se previa que, se assim desejasse, os líderes religiosos poderiam comportar até 50% de sua capacidade. Agora nós estamos seguindo a norma do governo do estado, que é 20%. Então as igrejas vão voltar a ter seu culto, a ter a missa. Então aí o padre, o pastor, o representante lá da congregação, da igreja, vai fazer o seu cálculo, né, de acordo com o número de assentos e permitir somente o acesso presencial de 20% da capacidade do espaço, certo? A Igreja Católica adotou por si só uma medida diferente, né? Não ter mais mas agora eu acho que já vai retornar, vai retornar. Eles já vão agora cumprindo também essa regra, cumprindo essas regras, certo? Isso. Outra coisa com relação aos comércios, né? Para ficar aqui bem esclarecido, porque assim, Aguimar, fica um pouco confuso, porque quando a gente faz um decreto, esse decreto está em vigor e os decretos anteriores também estão, né? O que deixa de valer são as normas que se confrontam. Quando tem uma norma nova, a antiga deixa de valer. Mas no mais, os termos dos outros decretos, eles têm a sua prorrogação de vigência, certo? Então, assim, aquelas restrições, né, que foram impostas, por exemplo, aos donos de
comércios de grande porte. Vamos dar um exemplo claro aqui, os grandes supermercados de Marizal, por exemplo, aquelas normas da obrigatoriedade de ter um funcionário na porta do supermercado, aferindo a temperatura, né, orientando as pessoas a usarem a máscara, colocando o álcool gel nas mãos, essa obrigatoriedade ela permanece. Se assim o comércio for detectado que não tem esse funcionário lá, né, a oferecer esse serviço de controle, né, aí esse estabelecimento comercial ele vai sofrer a aplicação, as sanções de multa, né? Como também tem comércios aqui que não estão atentos, nós já fizemos comunicações prévias e já avisamos que agora vai ser com mais rigor a questão dos grandes comércios de Marizal, aquelas limitações de espaço, de números de até 5 pessoas por 5 metros por metro quadrado, né, dentro da área de venda. Então tem que ficar atento a isso, porque essas normas elas permanecem em vigor. Essa vai ser não sei se isso é a primeira vez que você está falando sobre isso aqui, sobre esse novo decreto. A partir de amanhã, vai ser publicado hoje, passando a valer a partir de amanhã. Fica um pouco confuso, secretário, a respeito se o restaurante, se a hamburgueria, se a pizzaria ela pode abrir, mantendo aquelas regras de uma mesa com 4 pessoas, sem muito tumulto, tudo direitinho. Na mesma proporção, um bar que também pode manter aquelas 4 pessoas ali naquela mesa e tal. O dono do bar não será injustiçado pelo fato de ter a mesma situação, o pessoal sentado num restaurante, a mesma de um bar com 4 pessoas também sentadas. Aí é só a questão da restrição da bebida alcoólica. Sim, da bebida. Esse questionamento talvez vamos fazer bastante. É verdade, mas aí a gente respeita uma norma, né, que vem do Estado e que tem toda uma fundamentação científica, né, e que a gente já discorreu esse assunto muito, né? Aqui de outras vezes, né? A questão social, a questão da bebida, daqueles fatores todos que alteram o comportamento das pessoas, etc. Por isso que existe esse rigor um pouco maior com relação à venda de bebida alcoólica. Deixando claro que quem tem um bar que vende petisco, que vende de repente algo a mais, além de bebida, que vende comida, que vende o tira-gosto, ele pode manter o bar aberto até as 20 horas, vendendo comida, petisco e tudo mais, só não vai poder vender bebida naquele momento. Exatamente, não vai poder vender bebida alcoólica. Assim como também um restaurante. Como restaurante, como seja lá o que for, certo? Os supermercados são a mesma situação, vender bebida com a disponibilização do delivery, né? Mas abrir as suas gôndolas para bebida livremente também não permanece os efeitos do decreto anterior. É bom a gente ficar bem atento a isso, certo? Aquela venda indiscriminada de bebida abertamente ainda está sob o rigor dos nossos decretos, certo? Entendi. Vai ser permitido a venda fazendo entrega em casa, né? Porque, parece um pouco ilógico. Não, isso dá querendo ou não, isso dá uma diminuição, porque muitas pessoas se inibem de não querer, existe um retardamento nas demandas de ligar, de querer comprar, e muitas pessoas preferem até não beber e deixar para lá, porque acha muito mais prático chegar no supermercado, lá na prateleira, comprar, de que ligar, de que pedir. Então, há uma certa diminuição na aquisição, né? Nós resolvemos, no intervalo do outro decreto para esse, nós lançamos um decreto intermediário, flexibilizando um pouco essa venda no formato delivery, porque nós começamos a ter conhecimento de que fornecedores de outros municípios estavam vindo deixar mercadoria aqui em Marizal e eles não tinham nenhuma restrição. Então, para não prejudicarmos de maneira geral o comércio local, nós tiramos essa restrição de não vender bebida de nenhuma maneira e vender pelo menos na modalidade delivery. Compreendido. Academias. Sim, as academias é outro ponto, muito bem. As academias, elas retornarão. A gente fala academia porque, assim, parece o foco da discussão, né? Mas, assim, não só... Sim, antes de falar as academias, Agmar, lembrar novamente, a Feira Livre da próxima segunda permanece nos mesmos padrões da atual situação. Feirantes de Marizal. Feirantes de Marizal. Okay. Teve casos aqui em feiras de outras pessoas vindo de fora e a equipe da vigilância ir lá e mandaram eles retirarem
as mercadorias. Então a feira do dia 12 de abril está suspensa, exceção só para os feirantes de Maresial que poderão comercializar, certo? Então, as academias, elas estão dentro daquela permissão que o decreto está, né, trazendo para a prática de esportes individuais, certo? As práticas de esportes coletivas, elas permanecem suspensas. Qual a diferença uma da outra? Por exemplo, futebol no ginásio de esporte está fechado. Né? Está suspenso, porque ali é uma prática de esporte coletivo. As pessoas estão em contato, né, jogando, né, driblando, conversando, contato sem máscara, né? O contato é maior. Verdade. Mas você que está fazendo academia no seu instrumento, lá na sua peça lá, individualmente, você não está fazendo a sua caminhada também de maneira individual, na via pública, as práticas em academias e similares, né, que é estúdio de pilates, etc. e tal, se caracterizando como prática de esporte individual, ela está permitida. Ginásio, campo de futebol society, piscinas ainda permanecem fechados, certo? Não pode haver natação ou hidroginástica, não. O decreto ainda está restringindo isso aí, certo? O que está sendo permitido agora são academias, práticas esportivas individuais, coletivas não, certo? Então, para ficar bem claro com relação a essa situação aí. Academia a partir de amanhã, no caso, com essas restrições. A partir de amanhã até as 20 horas, certo? Então as academias, elas poderão funcionar. A gente aqui, de outra vez que restringiu, a gente restringiu até as 19 horas, mas agora nós estamos restringindo até as 20 horas. Porque depois das 20 tem o toque de recolher. Mas a situação dessas pessoas que estão transitando da academia indo para casa, elas estão dentro das exceções que estão acobertadas pelo decreto, então é justificável. Está no meio da rua, foi abordado, não, eu estou vindo da academia, meu horário foi agora. Então as academias, lanchonetes, tudo atendimento presencial até as 8 da noite. Depois das 8 da noite, as academias têm que fechar suas atividades. Esse entendimento também do governo do estado sobre as academias? Sim. Certo? Deixa eu ver o que mais aqui. Os serviços nas instituições públicas municipais permanecem suspensas, certo? Os atendimentos na Prefeitura de Maresial, na sede da Prefeitura, permanecem suspensos, só aqueles atendimentos de urgência, né? Agendamento de consultas, exames, né? Aí o cidadão faz como vinha nos outros dias, né? Vai lá na portaria, diz o que é o assunto, um funcionário da respectiva secretaria vem para resolver o problema, mas a gente tem que evitar o máximo contato o fluxo de pessoas. E aí, pessoal, a gente pede que num momento como esse, a gente deixe de levantar nas redes sociais essas polêmicas de cunho político, né, com relação à aglomeração no portão da prefeitura. Primeiro que a gente não tem como controlar as pessoas que estão lá. A gente orienta que se dispersem, né, mas a gente não tem o que fazer. Mas, pessoal, é necessário a gente restringir nesse momento o atendimento no serviço público. Por exemplo, uma Secretaria Municipal de Saúde que tem uma atuação vital na vida das pessoas. Imagine se um servidor daquele contrai o coronavírus, passa para os outros, e aí? A gente de repente tem a secretaria toda em isolamento, aí o serviço de saúde pública ele vai ser paralisado, né? Porque até a gente preparar um novo servidor para substituir, que não vai nem poder ser orientado só por telefone, pelo outro, mas isso gera uma demanda, gera um tempo. Então, assim, são por essas precauções, né, especialmente na Secretaria Municipal de Saúde, que a gente tem tido esse cuidado, a gente tem orientado as pessoas a evitar cada vez mais o fluxo de pessoas, para a gente evitar justamente um eventual contágio de um dos servidores, dos funcionários da Secretaria de Saúde, porque aí, de repente, colocar todos em isolamento, aí a gente vai criar um caos dentro da estrutura de saúde pública do município. Então é por isso que a gente, né, trata com tanto rigor. Escolas particulares, Armando? Sim, com relação ao ensino, certo?
as atividades de ensino, a gente está literalmente reproduzindo o texto do decreto estadual, certo? Que diz que, no artigo 5º, em razão da essencialidade das atividades educacionais, poderão funcionar em sistema híbrido, ou seja, presencial e remoto, as escolas é o 5º ano fundamental 1. 5º ano fundamental 1 da rede privada de ensino, conforme a escolha dos gestores. Com relação à rede pública municipal, permanece ainda o sistema remoto. Não tem aulas presenciais ainda no município, certo? Que por sinal começa hoje, né? Isso, exatamente. Começou hoje, exatamente. Isso. Olha, são 16h32. Armando Araújo tirando dúvidas, novo decreto, né? Muitas informações importantes. Hoje pela manhã o pessoal já ligando, Armando, eu digo isso por mim, o pessoal ligando, querendo saber, você não tinha nem dado notícia de que viria aqui no programa, né? E o pessoal já perguntando se já teria alguma novidade a respeito do comércio, a respeito de desse novo decreto. E Armando está aqui, já tem algumas perguntas, o pessoal participando aqui com a gente, aqui no nosso programa. Decreto que vai ser publicado amanhã. Amanhã sai do Diário Oficial. A partir de amanhã já está passando a valer. Varinho, tem uma pergunta aí, por favor, coloca aí para a gente, doutor Armando, responder. Deixa eu ver aqui, Varinho, quem é que está falando com a gente? Rapidinho. Deixa eu ver aqui, amiga Irlene, posso abrir e vender tipo de refrigerante, água de coco, tira-gosto? Ela pagou a pergunta de início, né, Varinho? O pessoal trabalha bem lá, à vontade e tal, mas vendendo água de coco e também tira-gosto e tudo mais? Olha só, pessoal, deixa a gente deixar uma coisa bem clara, porque de repente diz, porque os comércios voltaram a abrir. Olha só, você que é comerciante, que vende gêneros alimentícios, vamos compreender uma coisa, bebida alcoólica não se vende, certo? Não vende em bar, restaurante, nada disso vai vender bebida alcoólica. Lá, presencialmente, pessoa chegar, pedir uma cerveja, não vende bebida alcoólica, certo? Refrigerante, água de coco, é diferente. Ela não tem uma conotação no comportamento social da pessoa como a bebida ela influencia, né? Esse é o X da questão, tá bom? Então, assim, mas aí, então o meu restaurante vai poder funcionar? Vai. Agora o seu restaurante, se no seu restaurante tem 4 mesas, você só vai poder colocar 2 mesas para funcionar. Porque aí a gente está restringindo a 50%. É importante lembrar desses detalhes. O meu restaurante tem 8 mesas. Então o seu restaurante, durante esse período, só vai poder funcionar com 4 mesas. E cada mesa só com 4 pessoas. E essas mesas vão ter que ter 2 metros de distância uma da outra, certo? Porque o que a gente viu aqui é que os restaurantes tinham 6 mesas e, tá aqui, cada mesa tem 4 pessoas, mas as 6 mesas estavam preenchidas. Não, a gente tem que compreender que é 50% da capacidade. Então, se tem lá 4 mesas, só 2 vão poder estar atendendo, servindo pessoas, certo? E cada mesa, 4 pessoas. Lá vão poder comer. Agora, o dono do restaurante, do estabelecimento comercial, ele vai ter que ter toda a atenção àquelas normas sanitárias, né? Disponibilizar o álcool gel, né? Limpar a mesa com álcool 70, né? Higienizar as mesas e cadeiras, o distanciamento de 2 metros entre uma mesa e outra, exigir que a família ou o grupo de amigos que chegar sentarem só até 4 pessoas na mesa. Nós somos em 6, então infelizmente vão ficar 2 numa mesa e 4 em outra, porque a norma são 4 pessoas por mesa, certo? Usar a máscara até enquanto for possível. Chegou o alimento, tira a máscara, vamos jantar, almoçar, né? Por que tudo isso, pessoal? Porque a gente já discutiu isso aqui. A medida mais eficaz, fora a vacina, é o distanciamento, é evitar o contágio através da respiração, das gotículas de saliva, que são agentes transmissores. Então, por isso que a gente exige a máscara. Então, o dono de estabelecimento, ele vai ter que estar atento a isso. Porque também você pode sofrer uma multa, porque de repente chegou lá o policial ou o agente fiscalizador, viu a mesa com 10 pessoas, as pessoas lá conversando aleatoriamente, sem máscara. Aí você pode sofrer uma imputação de uma multa. Mas o decreto está prevendo que eu posso vender. Sim, o decreto diz que você pode vender, vírgula, só que, vírgula, tem que ter todos esses cuidados aí, esses detalhes que são importantes, certo?
Ok, obrigado minha amiga Irlene, sempre na audiência, obrigado pela participação. Boa tarde, Edmar, doutor Armando. O uso da máscara cabe a mim se amo minha vida. Não sei se deveria falar, porém estou com vontade e vou dizer, não que eu queira mandar nas pessoas, o que eu vejo é que as pessoas passarem nas ruas sem máscara, porque não foi feita para usar no queixo, e sim cobrindo o queixo, boca e nariz. Infelizmente não usam, eu fico doente quando eu vejo. Obrigado, uma boa entrevista para... Eu acho que é Noêmia, né? Noêmia, dona Noêmia, a senhora tem toda a razão, certo? Hoje nós conversávamos isso lá na prefeitura, certo? Essas normas sanitárias, todo mundo já está de có e salteado. Saturado já, né? Saturado de saber, verdade, certo? Resta agora usarmos a nossa consciência, certo? Eu digo nós, o município, enquanto poder constituído, certo? Nós não estamos aqui querendo interferir, mandar na vida das pessoas, mas o poder Estado muitas vezes tem que atuar dessa forma para o cidadão poder tomar aquele comportamento dentro da norma, né? Então, por isso que existem os decretos, para estabelecer limites, normas, como se comportar, como se dirigir, como o que pode e o que não pode. A questão do uso de máscara não é a questão de consciência de cada um, né? Nós realmente, parece assim que as pessoas, teve esse relaxamento, a gente perdeu um pouco o medo e não está compreendendo a gravidade que ainda a gente vê todos os dias aí na televisão, o número alarmante de mortes, né? Parece que a gente só vai compreender, Deus nos defenda quando o Marizal tiver 15, 20, não sei quantas mortes mais, porque a gente já teve tantos exemplos, né? Nós, graças a Deus, estamos numa situação de controle porque a gente vem trabalhando de maneira responsável e fazendo essa cobrança, estando realmente acompanhando de perto a aplicação das normas e a aplicação desses decretos. Por isso que a gente está, graças a Deus, o Marizal nessa situação estabilizada. Mas olha só, hoje antes de vir para cá, eu conversava com o diretor do Centro de Saúde, Igor, e ele me dizia que o setor Covid hoje, agora de tarde, estava lotado de pessoas esperando para consulta médica. Então, se está lotado, são possíveis casos de isolamento e de confirmação, se assim for. Então, assim, pessoal, não está de brincadeira, né? E toda a vida quebrando cabeça com essas normas todas, se desgastando, se indispondo com a população, né? As pessoas, muita gente compreende, mas muitas pessoas não compreendem, e a gente até se sensibiliza e compreende a insatisfação do dono de comércio, certo? Porque realmente, mas nós não temos o que fazer, né? Eu acho que a gente já foi assim flexível. O prefeito, ele foi flexível no momento em que o decreto veio mais perverso, fechando tudo, ele foi flexível até o ponto que poderia ser, né? E permitir que para não atingir os pequenos comerciantes, foi e comprou a briga para ele e graças a Deus está dando certo, né? Nós estamos vendo aí o Estado começando a fazer hoje o que nós já estávamos fazendo há 15 dias atrás, né? Que é flexibilizando, dosando essa questão da liberação do comércio, certo? Então, pessoal, no mais é isso. A gente só pede a compreensão. Eu acho que todo mundo ficou esclarecido do que mudou agora, né? Do decreto para esse agora, né? E cada um de nós fazer a nossa parte. Olha, não esquecer, pessoal, eu disse isso aqui há pouco tempo, Aguimar, e retorno a dizer, as normas dos outros decretos permanecem em vigor. Áreas de lazer, piscina, né? Encontro de amigos no sítio, com paredão, com bebedeira. Gente, isso não é permitido agora. Vamos ser responsáveis, né? Eu fiquei sabendo de relatos aí que a gente, poxa, pessoas que a gente espera que tenham um comportamento responsável perante a sociedade, levando amigos para os seus sítios, fazendo farra em final de semana. Gente, vamos dar o exemplo, né? Vamos ser exemplo, vamos ser responsáveis. Porque senão depois nós vamos ser chamados a essas responsabilidades, né? É você ir na casa de uma comadre, de um familiar, num sábado de aleluia, comer uma galinha, mas ali com a família, um número restrito, aí é normal, porque todo mundo almoça em casa, numa mesa. Agora você convidar 5, 10, 15 amigos para ir para um sítio, para um paredão, para não sei o que, para beber, e vamos ser responsáveis, né? Vamos ver esse é o momento, né? Que esse é o momento de todo mundo abrir mão um pouco para a gente poder sair junto dessa, porque essa é uma luta que não é só o
poder público que resolve sozinho, não. Se não tiver a interação, o engajamento, a compreensão da sociedade, nós não vamos, né? Verdade. E para ver direitinho, o governo do estado, com um decreto que vem dos dias para cá e com todas essas consequências, reclamações e tudo mais, que a gente entenda a situação de cada um. Ontem o que? Saiu estável, né? O governo aqui no Rio Grande do Norte está numa situação estável em relação aos outros estados. Por quê? Nós começamos a viver um cenário de caos, mas a governadora, ela no papel de gestor, né? Que aí é onde você não pode ser corporativista, né? Ela assumiu a responsabilidade do desgaste político, né? Do desgaste pessoal, da pressão que ela recebeu, mas a gente compreende que foi preciso ela tomar aquela postura dura naquele determinado momento, e nós estamos vendo os frutos colhidos dessa rigidez, que a gente já começa a ver que, por exemplo, na região oeste já temos leitos disponíveis, já está se apresentando indicativos de que esse colapso na rede pública estadual, no que se refere a leitos de UTI, já começando a sinalizar uma disponibilidade. Então isso aí é o que? É fruto desse comportamento de controle que foi feito através dessas normas, desses decretos que nós estamos enfrentando até hoje, né? Se nós colaborarmos, Aguimar, nos próximos decretos é sempre melhorar cada vez mais. A norma ela só vai ficar mais dura se a gente não cumprir o nosso papel, porque aí a situação, o caos começa a tomar de conta, aí vai ter que se aplicar um rigor mais forte para poder controlar novamente. Então, se todo mundo cumprir o seu papel, eu garanto que nos futuros, nos decretos vindouros, eles serão cada vez mais flexíveis e mais abertos, e vai se abrindo cada vez mais setores, mais forma de se beneficiar os comerciantes, as pessoas que fazem suas práticas esportivas. A coisa vai se abrindo cada vez mais até a gente voltar, porque isso vai caminhando paralelamente com o processo de vacinação que está acontecendo, né? Perfeito. Armando tem horário, né, Armando? Tem horário, mas tem um comentário aqui, Varinho, deixa eu ver aí quem comentou. Deixa eu ver aqui, Varinho, o amigo Cléume Cândido, excelente entrevista e esclarecedora. Sempre quando você vem aqui, Armando, o pessoal entende. Cléume, muito obrigado pela participação, obrigado pela sintonia. Cléume. Doutor, dizer que a gente está aqui à disposição. Pronto, igualmente, amigo. Eu também estou à disposição. E eu fico aqui com esse decreto? Pode ficar aí com essa via, certo? Pessoal, só isso. Vamos fazer nossa parte, né? Vamos nos sacrificar mais um pouco. Ficar em casa mais 10 dias para frente, mas é necessário. Nós temos o resto da nossa vida para nos confraternizar, para andar na rua, para rever os amigos, rever os familiares. É melhor a gente se fechar um pouco agora em casa do que a gente se fechar, Ave Maria, numa urna funerária, né? É verdade, longe disso. Armando, no início, ele seria uma prece de 20 minutos, já está 44 minutos. Não tem jeito, rapaz. Não, mas não estou reclamando, não, só estou brincando. Tagarela demais. Sempre às ordens. Acho que esse tipo de assunto é um assunto que interessa a todo mundo, dizer que as portas estarão sempre abertas, não só no Evidência e outros programas aqui da nossa programação. Obrigado, Armando, por ter vindo. Obrigado a todos, fiquem com Deus. Conversei com Armando Araújo, secretário municipal, falando sobre o novo decreto aqui do município, deixando bem claro, como o Cléo me falou, né? Entrevista bastante esclarecedora sobre esse novo decreto que começa a valer a partir de amanhã. Pessoal, não sai daí, eu volto já, daqui a pouquinho a reflexão da tarde. Promoção da borracha. Pneus e câmeras a preço de fábrica.